Boa noite a todos os nossos amigos que participam conosco do Reflexões. Vamos fazê-lo. Estamos aí no futebol, no Fla-Flu. Quando eu deixei lá, o Flamengo estava no 2-0. Quer dizer, eu acho que dá para a gente conseguir fazer o programa. Acho que não tem grande dificuldade na questão do nosso Reflexões. Então, como eu havia dito que a gente ia fazer depois do jogo, eu achei melhor agora fazer o programa nesse momento. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos, paz e saúde. Tá dando para tranquilo o som? Perfeito. Tá muito alto, tá baixo? Eu acho que tá bom. Tá bom. Tá me escutando bem? Também. Também? Então tá legal. Então vamos lá. Sarinha Freitas já está por aí. Um grande abraço. Mais um. O som fugiu, Paulinho. Som. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Som. Estou, muito bem. Agora voltou. Agora Ah, eu voltou. estava sem som? Tava. Eu estava sem som, rapaz? Eita! Tava sem som. Agora voltou. Então vamos em frente. Repetindo. Sarinha, Luiz Carlos Bittencourt estão conosco. Eu estava conversando sobre a questão da OAB. A OAB hoje teve mais um percalço aí. Escritórios aí acusados de muita coisa. Mas vamos em frente. Obrigado, Sarinha. Ela já avisou que eu estava sem som e que agora voltou. Obrigado. Qualquer dificuldade aí, gente, avisa na hora. Muito obrigado. Vamos em frente. Mas o Brasil vai viver momentos complicados. Vocês prestem atenção porque vamos, não tem dúvida. Principalmente legais. Mas vamos em frente, que Jesus nos abençoe. Alexandre Pereira, um grande abraço. Boa noite de luz e paz. Muito bem. Eu conversei aqui sobre Feliciano Mendes, o criador da devoção a Bom Jesus de Matozinhos. Eu visito a Congonhas do Campo, eu não sei desde quando, gente, mas eu tenho uma simpatia por aquilo ali que vocês não podem imaginar. Eu todo ano vou a Congonhas. Esse ano, com pandemia ou sem pandemia, eu vou passar por lá. Nem que seja com carro fechado e tal, mas eu vou passar por Congonhas de novo esse ano. Aquele é um espaço histórico e cultural que nenhum brasileiro pode deixar de visitar. Principalmente aqueles que se dizem seguidores de doutrinas, de ordens. Porque lá está a nossa história contada em diversos aspectos. Está lá a religião junto com a história. E Congonhas nunca deu o devido valor à sua história. E Congonhas tem um monte de complicações históricas. Eu lembro de Congonhas da época do Zé Arigó, que era um indivíduo que operava lá em Congonhas do Campo.
não é? Que teve uma morte trágica, bateu com a sua veraneio, com 6 pessoas na veraneio. Lembrando aí a questão de Jesus, de que o escândalo é necessário, mas ai de quem, por quem vem o escândalo. Então, quando a gente bota a mão no arado, é complicado. Existem cobranças a partir dali. E não dá para largar o arado. Você botou a mão no arado, vai em frente, não tem como desistir. Então eu fazia passeios na escola, eu comprei ônibus para o colégio, para a gente poder, para o colégio ter um ônibus para fazer excursões. Tenho fotos, filmes, e isso desde lá dos idos de 84, 85, que a gente faz esses passeios. Certa vez, se não me falha a memória, era ministro da Cultura do Brasil, o senhor Miguel Colassuono. E o senhor Miguel Colassuono resolveu juntar as imagens de Aleijadinho e enviá-las para a Europa para uma exposição. E a população de Congonhas se juntou, abraçou as obras de Aleijadinho lá, a Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, e não permitiu a saída de uma só imagem esculpida por Aleijadinho de Congonhas, sob a alegação de que se aquelas imagens saíssem de Congonhas, nunca mais voltariam. Olha a desconfiança do povo com relação à atitude que estava sendo tomada. E as imagens não saíram. É óbvio que aquilo precisa, Ronaldo, de uma manutenção histórica constante. Perfeito. Não é uma coisa eventual, aquilo ali é constante. Sim. É em madeira. Muitos objetos dos filmes que eu tenho, a minha primeira handcam é de 1988. Então já tenho filme de lá de 89. E já objetos que estavam nas capelas já não estão mais. Ou desapareceram, ou apodreceram, não sei bem. Mas já não estão mais. Então nós já perdemos essas obras. É importante que façamos sempre a manutenção do acervo histórico. Estou dedicando isso hoje a vocês. Quem gosta de futebol está lá no futebol. Quem quer depois ver o programa, ele vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, não tem problema. Mas a turma que gosta de futebol e que gosta também do Reflexões vai estar aí com a gente. E por causa de vocês é que eu não deixei de fazer. Geraldo dos Santos... Geraldo dos Santos, eu cismei em Geraldo Gomes, rapaz. Geraldo, quero dizer a você que o pessoal do Patrimônio Cultural está indo para Entre Rios nesse final de semana, sábado. Bate e volta. Depois vou entrar em contato contigo, se você quiser ir comigo. Eu vou na Zafira, a Zafira tem 5 lugares, e eu acho que eu vou fazer esse bate e volta com eles. Eles estão sempre discutindo questão histórica, principalmente ferroviária, e depois eu vou entrar em contato contigo. O Alexandre Pereira aí já fez muito passeio comigo. Não é? Mas o filho do grande amigo Mauro Lúcio de Araújo Pereira. Mas aí eu estou trazendo o Geraldo para o grupo aí, que é um cara que gosta dessa questão também da preservação. E num momento difícil, Ronaldo, porque o nosso acervo do Rio de Janeiro está sendo destruído. E eu não posso acreditar que esses incêndios que têm acontecido no mundo sejam simplesmente acidentes por descaso.
Eu não sei até que ponto há uma especulação imobiliária por trás. Eu não sei até que ponto você bota fogo para apagar os vestígios do que foi feito de desonestidade. Eu não sei. Dizia o nosso grande Milor Fernandes que livre pensar é só pensar. É a grande afirmação do nosso querido e saudoso Milor Fernandes. Isso também livre é história. Pensar. Isso Livre o incêndio pensar também é histórico se voltarmos a Alexandria. É histórico. está lá A história a se biblioteca. repete. E, lamentavelmente, a biblioteca, né? Então você vai vendo lá na França, né? Catedrais pegando fogo. Será que a Catedral de Notre Dame não tinha cuidado nenhum? Será que aquilo lá o pessoal jogou para lá? Como é que o incêndio começa no telhado? Começa exatamente onde pega fogo fácil. Nós temos que começar a olhar para isso. No Rio de Janeiro, as placas históricas de bronze há muito desaparecem. Aqui na nossa terrinha, em Nova Iguaçu, houve um secretário, porque quando eu fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, me foi retirado. Eu fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Já fui secretário de um montão de coisa, mas estou dizendo de Cultura, Esporte e Lazer. Me foi retirado o patrimônio histórico. Então, eu, como secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Nova Iguaçu, eu acho que eu fui o único, acho que não teve outro. Depois a secretaria foi dividida em Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte. Acho que eu fui o único que abracei essa área toda. E me foi retirado o patrimônio histórico. E aí, na Praça da Liberdade, o nosso saudoso prefeito Sebastião Arruda Negreiros, que entrou aqui como interventor, tirando o coronel Alberto Melo, ele entrou como interventor nomeado por Getúlio Dornelles Vargas. Ele erigiu na Praça da Liberdade, em Nova Iguaçu, que era a Praça Ministro Seabra, erigiu ali um monumento ao centenário da cidade. Então, nosso Arruda Negreiros erigiu um monumento ao centenário da cidade de Nova Iguaçu. E esse monumento, um secretário que eu prefiro nem citar o nome, foi lá e meteu um monte de pedra mármore por cima da pedra, da base do monumento. Pedra mármore comum, moderna. Cobriu aquilo com pedra mármore e tal, cobriu o monumento histórico, as correntes, os degraus, eram 3 degraus, cobriu aquilo e sepultou aquela parte da história que nosso Sebastião de Arruda Negreiros havia levantado. Isso nos idos de 1933, em plena era Vargas. O Colégio Leopoldo já existia nessa época. E hoje, se vocês lá forem, período que eu fui secretário, fosse de educação, fosse de governo, fosse que secretaria que eu ocupasse, eu sempre mantive a questão histórica de depositar homenagens ao busto do Comendador Soares. Não tem mais nada do Comendador Soares lá. Todas as placas, tudo, já não mais lá estão. Já foram retiradas. Se aquela placa de bronze foi levada por ferro velho, se foi derretida, se algum colecionador comprou, eu não sei. Eu só sei que o monumento lá está sem nenhuma indicação. Não tem problema. Se roubam o histórico, retira-se a placa histórica e bota uma de acrílico. E já manda fazer umas 5.
já deixa no acervo. Alguém foi lá, roubou a placa de artigo, você bota outra. E aquela placa original fica guardada no acervo da cidade. Com muito cuidado no nosso Brasil, porque a preservação histórica na nossa terra chega ao ponto de ser furtada a taça Jules Rimet. Sim. Então, não estou falando mal, eu estou recomendando soluções, por favor. Mas que não se deixe o local sem a referência. Vocês imaginem lá em São Paulo, você fecha o Museu do Ipiranga, faz reforma. As reformas vão durar 8 anos. Essa geração, dos 8 aos 16, dos 10 aos 18, essa geração perdeu. Será que aos 18 ela vai ter o mesmo interesse se ela não foi educada visitando? Eu educo meus alunos visitando. Tem 2 visitações obrigatórias. Iguaçu Velha, já estive lá esse ano, por 2 vezes. E Congonhas eu fui em dezembro do ano passado. Irei de novo esse ano. Só se Deus não me der vida e saúde. Se Ele me permitir, eu lá estarei. E pasmem vocês, essa irmandade de Bom Jesus de Matozinhos, o ano passado, pela primeira vez, o município de Congonhas se preocupou em fazer a história do Feliciano Mendes. É brincadeira? O cara leva um montão de gente para lá, em peregrinações históricas, e Congonhas não se preocupava com isso. Agora lançaram livros sobre Feliciano, o Museu de Congonhas está valorizando o seu Feliciano Mendes. Essa notícia vocês podem ver na internet. Ela é de 11 de julho. Museu de Congonhas. Tá? Então, Congonhas reconstrói a história de Feliciano Mendes, fundação da devoção ao Bom Jesus de Matozinhos. Eu vou ler aqui para vocês um pouco dessa história que eu tenho certeza que a maioria desconhece. E essa é a finalidade do nosso programa. É informar aquilo que vocês não tiveram o privilégio de receber. O hotel lá hoje acabou. O hotel lá maravilhoso que a gente ficava, maravilhoso sob o ponto de vista histórico. Está um caco jogado. Triste, muito triste. Há 262 anos, um ermitão português de origem simples, de nome Feliciano Mendes, fundou, como retribuição a uma graça alcançada, uma das maiores peregrinações brasileiras dedicadas ao Bom Jesus de Matozinhos, na cidade mineira de Congonhas. O mistério sobre a verdadeira origem do fiel responsável pelo início da construção do santuário, hoje considerado pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade, só agora pôde ser revelada. Estou tirando isso aí do jornal correiodacidade.com.br. A revelação ocorreu durante o primeiro Congresso Internacional do Bom Jesus de Matozinhos, quer dizer, a confraria é internacional. Evento que reuniu no último mês de junho, no norte de Portugal, representantes dos lugares ao redor do mundo com devoção semelhante. Após anos de pesquisas nos arquivos, nos arredores do município português de Guimarães, foi encontrada a certidão de nascimento do ermitão.
Feliciano Mendes foi batizado a 11 de junho de 1726, tendo nascido na véspera, e era filho de Francisco Mendes e de Rosa Ribeira. Vocês vejam que ele é de origem super humilde, porque todos naquela época eram de origem nobre, tinham no mínimo 2 nomes. Não é? Então você tem Maria da Graça, Maria da Penha, era uma característica de nobreza. Então 4, 5 nomes, 6. Aí vejam o nome de Dom Pedro, vejam o nome de Carlota Joaquina, de Dom João, são verdadeiros testamentos de toda a família ali contida no seu nome e no seu sobrenome. Então o nosso Feliciano Mendes faz a sua peregrinação. Segundo a história contada lá, é que ele pegou uma moléstia grave no garimpo e que pela devoção a Bom Jesus de Matosinhos ele foi salvo, então resolveu erigir ali no alto essa devoção. E ficou essa história da capela dos nossos profetas, tudo por conta do dinheirinho de Feliciano Mendes. E é interessante que vocês observem que erigir esse tipo de construção é uma engenharia sensacional, que eu não sei se vocês conhecem bem. Você construía pelo lado de fora e depois ia retirando o barro do morro pelo lado de dentro. Aí você pegava aquele morro, Ronaldo, fazia aquela simetria toda pelo lado de fora. Então você olha o prumo das construções, ó, especial. Pelo lado de dentro, uma tragédia. Porque você não tinha como ficar usando andaime, você não tinha como manter tábuas. Aquilo era complicadíssimo. Então você erigia por fora e por dentro você arrematava de cima para baixo. Isso eu sei também que é um detalhe que a maioria aí desconhece. Aí você olha aquelas paredes pelo lado de dentro, você toma um susto. Aí ela é toda fora, toda desalinhada, né? Porque você fazia como podia. Era a engenharia que lhe era permitido fazer nesses locais mais do interior. Então, o que ele faz? Para ampliar o debate e democratizar as novas descobertas, o Museu de Congonhas realiza um bate-papo sobre o tema Feliciano Mendes, as origens da fé e devoção ao Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas. E Feliciano Mendes erige um templo eminentemente maçônico. Aí você, opa, por que você diz que é eminente maçônico? Ele faz uma ceia com 13. Né? Eu dizia outro dia 13 discípulos. Um discípulo maior, que era Jesus, e os outros 12 discípulos. Quer dizer, eram 12 discípulos e o mestre. Aí ele bota lá uma mulher e um sujeito servindo pão. A mulher serve água e tal, o outro pão. Quer dizer, você totaliza 15. Aí você vai em alguns graus iniciáticos de algumas ordens e de alguns ritos. Você vai ver que, por exemplo, existem ritos azuis, ritos vermelhos. Existiam ritos que tinham 14 graus. Você ia até o grau 13, que era o número de pessoas à mesa, e o grau 14 era o administrativo. Aí você lá nos ritos vermelhos encontra a escada de Jacó, encontra 33 graus. Aí você sai aí de acordo com o gosto do freguês, fazendo ritos com X graus
por aí. E na maioria dos graus você tem sempre a presença hebraica da civilização hebraica. Então você entende que esse negócio de cruzada, esse negócio de você fazer corporação de ofício, tem uma íntima ligação com os hebreus e com os judeus posteriormente. As grandes religiões do mundo se originam lá junto aos hebreus. Vocês vejam o caso de Jesus, os judeus desconhecem Jesus. Você tem uma ou duas citações sobre Jesus, o Will Duran faz uma delas. Mas é en passant. Jesus não marcou época para os judeus. A cronologia deles lá, eu nem sei em que ano está, é 5 pedrada. Estou esperando o Messias. Ele não marca presença lá. Assim como para os chineses também não. Você tem vários calendários no mundo que não reconhecem. Mas o lado ocidental todo bate continência e reconhece a imagem do mestre. E essas devoções, mais do que ninguém, demonstram esse amor e esse apreço à cultura judaica e hebraica. Não se esqueçam disso, por favor. Há um ditado que diz que a luz vem sempre do Oriente. Há um ditado, eu fui aqui bem. Perfeito. Paulinho. A luz vem sempre do Oriente. Aí vocês procurem os pontos cardeais. O Sol nasce no leste ou oriente. E se põe no oeste ou ocidente. A região onde Jesus nasce é o Oriente Médio. Não só é o Oriente, como ainda é o Médio. Está no meio do Oriente. Não está nem na ponta esquerda, nem na ponta direita. Está no meio do Oriente, é o Oriente Médio. E surgem, ao longo desses tempos, os códigos que precisam ser decodificados. Que tem a sua razão de ser esses códigos. Em todos os tempos, os homens deixaram sua marca através desses códigos. E esses códigos, poucos conseguem ou conseguiram decodificá-los. É interessante, Ronaldo, porque você tem um acervo histórico maravilhoso para você abraçar e estudar, e normalmente o indivíduo do local não desenvolve o pertencimento. Quem tem que tomar conta disso aí é a prefeitura. Quem tem que tomar conta disso aí é a Secretaria de Cultura. Aquilo não é dele, não. Essa cabeça que se instalou aqui, eu não quero saber nos outros lugares como é que é. Eu quero discutir aqui. Quando a gente olha para nós, a gente verifica o acervo maravilhoso que a gente possui em todos os sentidos. Eu não sei se as pessoas gostam de reconhecer isso aí. Eu amo. Cada novidade que me mandam de uma linha velha, de uma estação descoberta e tal, eu vibro igual criança, rapaz. Porque o meu pai me acostumou assim. Meu pai me acostumou errado. O historiador me ensinou tudo errado. Eu vou continuar errado até desencarnar. Não tem problema. Esse amor à história. Outro dia aqui no prédio que eu estou hoje, eu fui olhar ali a varanda, limpamos a varanda toda. E o que apareceu para nós ali? Apareceu lá no piso
uma cerâmica com uma estrela de 6 pontas, que são 2 triângulos, é o macro e o micro entrelaçados. Um apontando para Jesus, para Deus, e outro apontando para o homem. Esses 2 triângulos entrelaçados formam a estrela de 6 pontas. Porque a de 5 pontas representa o homem. A estrela de 5 pontas simboliza o homem. Vocês vão lá na Polícia Civil, a estrela que está lá na Polícia Civil é a estrela de 5 pontas. Vocês vão lá nos partidos, onde tem estrela, é a de 5 pontos, porque simboliza o ser humano. Então a história, Ronaldo, ela vai dando o seu recado, vai conversando com você, e você, às vezes, lamentavelmente, não vai entendendo nada. Então é importante que a gente bata esses papinhos aqui, como nós estamos batendo papo hoje. Quando vocês olham, por exemplo, um marco de uma cidade, aquela coluna enorme, que vocês veem, assim como simboliza aqui em Nova Iguaçu também, aquele é o símbolo do órgão genital masculino. Assim como o Santo Grau, o cálice da vida eterna, simboliza aquela região onde há a fecundação e de onde nós viemos. Não é por acaso, gente. É uma interpretação sublime, maravilhosa, que a cada ano vão. Aí o teu camarada, não, o Santo Grau é um cálice que está escondido, não sei aonde e tal. Os indivíduos que viram para nós, Ronaldo, dizem assim, não, o mundo vai acabar. As profecias de Nostradamus estão se cumprindo. O apocalipse é claro. E tome-lhe a pregar desgraça. Porque quanto mais desgraça eu prego para vocês, mais vocês vão para a minha igreja, mais vocês vão entrar em desespero. Quanto mais um político falar mal de outro, mais ele está induzindo você a votar nele. Mas você, que é inteligente, que ouve o Reflexões, você diz assim, peraí, lá no Reflexões o Ronaldo e o Paulinho disseram que quando o político começa a pregar desgraça, é porque ele quer que você vote nele. Mas aí você, que já escutou aqui as alegações do Reflexões, você vai dizer assim, tudo bem, ele está pregando a desgraça. Mas e ele fez o que de bom? Qual é o histórico desse político? Quais são as realizações? Cadê o currículum vitae? Vocês sabem quem não tem cicatriz no mundo? Vocês têm ideia de quem não tem cicatriz? É quem não combateu. Se você se omitiu do combate, você não tem cicatrizes. Você fugiu do combate, não vai ter cicatrizes. E todo dia os ditados populares estão aí. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E todo dia os ditados populares vão avivando nossa memória, fazendo com que a gente não aceite conversinhas. Hitler sai de que cartola? Hitler fez o quê de bom? Hitler só falou mal. Meteu o cacete lá no Tratado de Versalhes, que a Alemanha saiu mal da Segunda Guerra Mundial, que não sei o que era uma vergonha, que ele ia levar o povo alemão aos píncaros da glória que o povo alemão precisava. E arruma outro,
igual a ele lá na Itália, o seu Benito Mussolini, que parece um comediante, fanfarrão, com roupas, preocupado com as roupas, fazia pose, como é que ia ficar em pé, como é que ia ser pintado, fotografado. E a história do... Não tem história. Mas como é que ele subiu, galgou? Não sei, não tem história. Aí você vai lá na Revolução Bolchevique, lá na Rússia, esse cara não tem história. Mas ele galga o poder. Mas não tem história. Por favor. Você fala, a gente escuta. Qual será a história desse cara aí? O que ele já fez de bom? Esse questionamento todos nós temos que fazer. Paulinho, não tem jeito. Você coloca bem essa informação, porque eu já havia colocado há muito tempo e você fez um grande, excepcionalmente no Face, disponibilizando, e eu curti e compartilhei, que é do filme O Grande Ditador, que justamente ali ele faz do que deveria ser um líder. Um líder. Esse discurso, ele é até hoje atualíssimo. Ele mostra desde a ponta o povo e ao ditador, o suposto ditador que está ali naquele momento e que faz um belíssimo discurso. Olha a diferença na época que ele já estava fazendo isso em relação a Hitler. Não poderia ser esse o discurso da libertação e não da escravidão, da unicidade e não da desunião? Enfim, eu não vou tecer com outros comentários, porque o próprio discurso, se vocês verem, analisarem de ponta a ponta, começo, meio e fim, é de uma infinita, belíssima passagem que Chaplin deixa para nós, estudiosos, de codificado e decodificado, porque ele faz ali uma codificação, pegando o gancho que estava acontecendo, e decodifica tudo para nós. É belíssimo. É belíssimo. Grande sociólogo Charlie Chaplin não é só um homem do cinema, das letras, das artes. Ele nos leva a reflexões profundas. Ele está lá na convenção, no filme, ele tem que falar. Ele diz, mas não quero falar. Não, mas só tem que falar. E ele vai falar tudo ao contrário do que Hitler falou. Então, o Chaplin, ele mostra ali perfeitamente como alguém totalmente insosso consegue galgar degraus profundos. E nós, brasileiros, precisamos parar de repetir abobrinhas que nos são colocadas. Outro dia alguém dissera, Paulinho, você sabe que, como disse Charles de Gaulle, o Brasil não é uma nação séria. Eu falei, rapaz, você sabe que eu estou procurando essa citação do Charles de Gaulle há mais de 30 anos e não acho em lugar nenhum. Charles de Gaulle especificamente se referindo ao Brasil como uma nação que não era séria. Reflexões dizendo, aqui não tem revolução. Por favor, você tem todo o direito de não conhecer história, mas não tem o direito de passar esse desconhecimento para os outros. O Brasil, o pau quebra. Na minha edição nem está aqui agora, do Trabalhando o Conhecimento, eu faço um apanhado a cada 100 anos
dos movimentos brasileiros revolucionários. A independência se dá no momento que Dom Pedro I, que Dom Pedro Regente, perdoe, ele não é Dom Pedro I ainda, sai do Rio de Janeiro para aplacar ânimos em São Paulo. São Paulo sempre se rebelando, Pernambuco sempre se rebelando, Maranhão. Por favor, isso aqui sempre foi um caldeirão fervente. O negócio explode sempre. Nordeste, então, é brincadeira. Vocês vejam a história de Lampião. Outro dia tem um programa aí de um canal americano que fala sobre o Brasil e conseguiu aí uns historiadores brasileiros para ajudar a falar mal do Brasil. E os caras sentam sarrafo no Brasil, nunca vi. Numa agressividade, num linguajar pesado. Santos Dumont não foi nada. Santos Dumont foi uma brincadeirinha para eles. Eles acabam com Santos Dumont, acabam com a questão do Rio Amazonas, com grande volume d'água. Caracterizam a bacia Mississippi-Missouri como grande volume d'água. Os caras destroem tudo aquilo que a gente sabe que é verdade aqui, em favor de outras nações. E outro dia eles foram falar sobre Lampião. Aí acabaram com o Lampião. Tudo bem, era um cangaceiro, concordo que ele era um cangaceiro. Agora, que nação séria, vou repetir para vocês, que nação séria promete um título de capitão a um cangaceiro, desde que ele combata a coluna Prestes? Você contrata um cangaceiro para destruir a coluna Prestes. E, que é outra coisa que a gente tem que conversar aqui, porque a coluna Prestes tecnicamente não existiu. Prestes se engajou em outra coluna. Mas a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso aqui. Mas que nação séria entra nessa brincadeira, pega um cangaceiro, contrata para destruir a coluna Prestes. Quem entra na negociação é nada mais, nada menos do que o padre Cícero, isso que eu ia falar. Cícero Romão Batista, Padim Cirso, e eles são mortos numa grota, na grota de Angicos. Angico, né? Árvore. Ele morre na grota de Angicos. E se vocês escutarem as narrativas de alguns policiais membros da Volante, ou das Volantes, o indivíduo narra. Não, aí a Maria Bonita levantou, deu um tiro nela. Execução sumária, Ronaldo. Aí vocês vão dizer, você está defendendo o cangaceiro? Não, não estou defendendo. O bandido, ele pode fazer bandidagem porque ele é bandido. A tropa regular não pode fazer bandidagem sob pena de ser bandida também. Isso é uma questão de ética. É uma questão de moral que está sendo jogada hoje a cada momento no lixo. E o governo é tão ético que o bando é decapitado, os corpos são deixados lá na grota para apodrecerem e as cabeças são expostas. Inclusive no Rio de Janeiro, na Confeitaria Colombo. Bom, para tudo. Para tudo. Que nação séria é essa que mata, faz a decapitação dos mortos e expõe em praça pública, expõe
na confeitaria mais nobre do Rio de Janeiro, na Confeitaria Colombo. As fotos estão aí, comprovando a exibição. Mas isso aí não foi Dona Maria I, a louca, que mandou fazer isso com Tiradentes? E ela não era louca? Ué, um governo brasileiro mandou fazer isso com os mortos da Grota de Angicos. Gente, o nome do programa é Reflexões. O nome da hora aqui é de reflexões, é para refletir. Mas não é para refletir igual espelho, já falamos isso. Que reflete sem falar e sem pensar. Não, aqui é reflexões para a gente refletir pensando. Concordando conosco ou discordando. De repente existem pessoas que acham que tinha que ser assim. Tudo bem. Lamento, porque eu acho isso uma barbaridade. Não quero saber do Lampião, não quero saber do cangaço, não quero saber o que ele fez, o que deixou de fazer, não estou discutindo o que levou o Lampião a ser cangaceiro. Tem uma história por trás disso. Eu aqui no colégio, isso aqui é para concluir, eu não gosto de falar de mim como depoimento, eu acho isso a negação da negação. Mas esse depoimento eu tenho que dar. Um dia meu pai me proibiu de chegar em casa depois das 10 horas. E eu tinha 16 anos. E era muito comum à época. Você não pode chegar em casa depois das 10 horas. Eu saio da casa da namorada às 10h30, rapaz. Como é que eu vou resolver isso? Aí eu já separei meu travesseirinho, Ronaldo. Já separei minha roupinha de cama. Aqui no colégio tinham reuniões do Grupo Sheila. Desde 54, que as reuniões já aconteciam aqui no colégio, 55. Tinha aquelas camas de armar, de lona. Você deve lembrar bem daquelas camas. Eu já separava, já deixava com o vigia aqui da escola, com a minha roupinha de cama, porque eu sabia que eu não ia chegar às 10 horas. E eu não ia lá para brigar com meu pai, hipótese alguma, ele é meu pai, ele tem todo direito. Se não chegar às 10 horas, não entra. Então nem bato a porta. Nem bato a porta. Ele é o pai, é o provedor, e a mim cabe respeitá-lo. Eu usei a minha linha tortuosa de caminhar. Quem era vigia do colégio? Nada mais, nada menos do que o indivíduo que pertenceu ao bando de Lampião, seu José Carlos. E ele pertenceu quando houve o problema lá, ele era garoto. Eu estou falando dos anos 60. O nosso Lampião cria aquela confusão nos anos 20 e 30. Morre em 38. Quer dizer, o indivíduo foi cabra de Lampião como garoto lá, como 17, 18, 19, 20 anos. E veio para cá. Terminou a sua vida aqui em Nova Iguaçu. Ali em Comendador Soares. Eu ia muito no sítio dele. E eu conversando, essa mania de historiador, de conversar desde novo. E o seu Zé Carlos trabalhou muitos anos com a gente aqui, inclusive nos anos 70. E as histórias que ele contava eram sensacionais, Ronaldo. Ele dizia que a volante chegava, a volante era a polícia, e o pessoal da cidade dizia, o Lampião acabou de sair agora lá, você ainda está vendo a poeira dele na estrada. Aí os comandantes normalmente diziam assim, bom, então nós vamos acampar aqui hoje, descansar e vamos sair com sangue novo amanhã de manhã atrás dele, para não ter confronto.
Porque era uma tropa que chegou a ter 200 homens, 200 e tantos, há quem fale em números maiores. Então, meus amigos, a hora já foi embora, me perdoem. Quando nós falarmos de Brasil, nós estamos falando de um território macro. Começa lá atrás com os bandeirantes, desrespeitando o negócio de Tratado de Tordesilhas, passando por cima, expandido, levando o idioma para tudo quanto é canto. E depois, outros vieram e consolidaram esse trabalho dos bandeirantes. É claro que tem muito tratado, tem muita conversa, tem muita indenização. Alguns anos atrás, vocês viram aí, o presidente da Bolívia falou um monte de abobrinha aí. O Itamaraty foi lá, mostrou para ele que tudo que ele estava falando era de um desconhecimento total. Isso tem o quê? 10 anos? Não é mais ou menos isso, Ronaldo? Diz que o Brasil tomou o Acre deles com... deu uns trocados e um cavalo, o Itamaraty não é verdade, pegou o tratado de indenização, mostrou que não era nada disso. Então nós brasileiros precisamos trabalhar assim. Ah, o Paulinho falou, peraí, deixa eu consultar aqui. A consulta está aqui na internet. Fácil. Tá bom, excelências? Vamos trabalhar. Está aqui a foto, estou vendo na minha frente aqui, Congonhense publica primeira obra literária dedicada exclusivamente a Feliciano Mendes. Quer dizer, Congonhas está descobrindo Feliciano Mendes agora. Começou em 2019. É assim que nós brasileiros trabalhamos com a nossa história. Eu estou dando um exemplo vivo para vocês. E agradecendo. Que bom que eles estão homenageando agora. Podiam não estar homenageando nem agora e deixar para lá. Que bom que agora o nosso Feliciano Mendes está recebendo essa homenagem dos congonhenses. Tá? Então eu queria dar um grande abraço. Mago Iari de Araújo está aí. Obrigado, Iari. Irmão de Jerônimo de Araújo, de Ivo de Araújo. Grande abraço, Iari. Jesus abençoe. Deise está aí junto. Marcelo Tupinambá. Grande abraço, Marcelão. Leandro da Silva Oliveira. Enfim, essa turma maravilhosa que nos honra aqui com a sua presença. Muito obrigado, tá, por estarem aqui conosco. Ronaldo, suas considerações finais. Perdoe aí, rapaz, mas o tempo voou. Pessoal, muita paz, saúde. A frase de hoje é de Aristóteles. É curta, mas bem esclarecedora. A educação tem raízes amargas. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Quando é feito com amor, tudo é doce. Porque a educação, educar, dá trabalho, é uma via de mão dupla. Muita paz e que Jesus os abençoe. Gratidão a todos pelo carinho. Leandro da Silva Oliveira, obrigado. Boa noite, professor e diretor Paulinho Leopoldo Barros. Está ele aqui nos dando esse abraço amigo e fraterno. Obrigado, Leandro. Tiago Avelar, boa noite a todos. Rosânia Ribeiro, boa noite para nós. Alexandre Pereira, hoje, televisores, segunda-feira, falaram que a culpa da queda do Império foi da abolição da escravatura. E a Guerra do Paraguai, que o Império nem reagiu. Televisão fala o que deseja, né? Eu tive o privilégio de ter meu avô lutando. Lutou lá em cima e tive outros parentes da esposa lutando lá embaixo, na Guerra do Paraguai. Mas nós vamos conversar sobre isso, tá? É fácil hoje o cara abrir a boca e falar qualquer coisa. Não pesquisou, não. Devo mostrar para vocês algumas fotos. Eu fui lá conhecer o Rio Grande do Sul.
conhecer mais o Rio Grande do Sul. E um dia, Ronaldo, eu entrei na igreja que o almirante Tamandaré, se não me falha a memória, foi batizado. Acho que foi na... Depois perdoem aí se eu confundi. A cabeça também está ficando velha, né? É natural que confunda, mas acho que foi na igreja que o Tamandaré foi batizado. E lá nós encontramos uma imagem de São Benedito. Isso tem 10 anos, Ronaldo, atrás. A imagem de São Benedito estava na sacristia, porque era negro. Rapaz, aquilo me causou um impacto. Eu fui falar com o secretário de Cultura. Nós estamos em 2020, 2010. Minha esposa e minha sogra. Me deu um impacto pesado, Ronaldo. Eu digo, Então fui ver no Rio Grande do Sul um monte de coisa que eu desconhecia. E que nós vamos conversar. Não tem dúvida. Muito bom. Aí o cara vai para a televisão, fala o que quer e quem está aqui embaixo não conhece, bate palma. Rosângela Melo, boa noite, Rosângela, parabéns para o marido. Geraldo dos Santos, grande abraço mais uma vez. E que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. O Flamengo nos tirou alguns comentários, o Flamengo e o Fluminense. E nos tirou também algumas curtidas. Não tem problema, a turma curte depois. Não houve jogo do Vasco, para tristeza do Ronaldo. Mas não tem problema, Ronaldo. O Vasco joga daqui a pouco, breve. Meus queridos amigos, um grande abraço para vocês. Jesus os abençoe, ilumine e guarde. E que nós possamos sempre estar juntos, unidos, nessa hora, que é uma hora de culto à história, aos nossos irmãos que lutaram por esta nação, e é uma hora de culto também àqueles que cultuaram a Deus e aos maiores na questão da discussão espiritual e religiosa. Esse horário não deixa de ser um culto, não se esqueçam disso. Nós estamos aqui falando de coisas boas, de coisas úteis e sérias. Não estamos aqui fazendo apologias ao nada. São vários assuntos. E vamos chegar nesse. Mirando um norte, né, Ronaldo? Isso aí. Sempre mirando um norte. Que Jesus os abençoe, ilumine, guarde e que Papai do Céu permita que amanhã aqui também estejamos juntos. Fiquem com Deus. Grande abraço.